Olá! Hoje a gente vai falar da curva de excitação. Com isso você vai entender por que o homem e a mulher às vezes não se encontram na sexualidade. E talvez algumas dicas do que fazer nesse momento para ter esse encontro entre o homem e a mulher. Então, curva de excitação é o momento que o homem e a mulher começam a ter atração até a fase de resolução, que eles param de fazer amor. Então a gente vai falar sobre as fases, tem alguns estudos que falam sobre as fases e as curvas de excitação, tá? Então primeiro só citando as fases: fase do desejo, fase da excitação, fase do platô, fase orgástica e fase de resolução. Primeira fase é a fase do desejo, tá? Aquela coisa assim, você olha para alguém e sente atração por aquela pessoa, quer estar junto daquela pessoa. Uau, fase do desejo. Eu quero estar com aquela pessoa eu me sinto atraído por ela. Uau, que pessoa maravilhosa, tenho vontade. Então, primeira fase, a fase do desejo. Segunda fase, fase da excitação. Aqui a gente já é a fase que você tá no rala e rola, tá se beijando, tá abraçando, tá tocando, né? Então a fase da excitação. Nessa fase a gente vê o aumento progressivo da tensão muscular, da frequência cardíaca, da respiração e da pressão sanguínea. Vai ter uma ereção dos mamilos. E o que mais que você vai ter nessa fase? A gente vai falar dividido nas mulheres e nos homens, tá? Nas mulheres começa-se a lubrificação vaginal, os lábios começam a ter uma separação, né? Os pequenos lábios dão uma engrossada, o clitóris aumenta de tamanho, o útero empurrado ligeiramente para cima e o entumecimento ligeiro das mamas. Nos homens, o que acontece? Vai ter um aumento da bolsa escrotal, o testículo começa a aumentar, você começa a ter a primeira fase da ereção e vai ter aumento dos testículos e do pênis, a ereção, tá? Então excitação, rala e rola, aumento ali do pênis, do clitóris, enturgimento daquela musculatura ali do períneo, tá? Isso vai subindo a excitação, vai subindo o nível de energia em vocês. E aí a gente tem a fase de platô, que essa excitação chega a um certo nível e ela se estabiliza, um platô. Na mulher, nessa fase de platô, ela demora de 15 a 20 minutos para chegar aí até 25 minutos, na média, tá? E ela vai ter nessa vasocongestão, e ela vai atingir a vasocongestão máxima, a excitação máxima, falando de fisiologia, com 15 minutos até 25 minutos em algumas mulheres. Isso é tempo médio. Claro que tem mulher que excita mais rápido, mais devagar. Estou falando da média, tá? Então, você tem essa fase de excitação e esse platô. E nesse platô, realmente, a vulva vai ficar túrgida, o clitóris vai atingir o pico máximo de turgidez. Tudo vai crescer ali, tá? A circulação vai aumentar ainda mais. No homem, na fase de platô, ele tem essa ereção máxima que ele chega, um grande turgimento do pênis, aumento da bolsa escrotal, e você começa a ter até contrações. Na mulher também, você começa a ter contração do períneo, pode ter contração, e aí leves contrações, porque a contração mesmo, ela vem na próxima fase, que é a fase orgástica, tá? Na mulher, então, você começa a ter a contração máxima mesmo, a contração vaginal ali, de toda a vagina, fazendo a fase orgástica. O útero também pode ter essas contrações e algumas mulheres podem experimentar esse orgasmo, o orgasmo uterino, que é a contração da musculatura uterina, que é um orgasmo muito intenso e muito forte, tá? E essa fase de orgástica na mulher pode se prolongar por muito tempo, né? No homem, o homem chega a esse pico de excitação e normalmente o que acontece? Ele tem todo o enturgitamento e ele tem a ejaculação. E na ejaculação a excitação diminui, que é a próxima fase, que é chamada de fase de resolução.
Mas ali, quando o homem vai ter a ejaculação, ele tem também a contração, as vesículas seminais e intensificação do fluxo. E aí ele tem a ejaculação, tem a contração da musculatura para a ejaculação acontecer. Tá? Fase de resolução. Nos homens, ela é mais rápida. Poucos minutos depois, o homem já dá a ejaculação, ou até mesmo em alguns segundos, ele já perde a ereção, o pênis tende a amolecer, a frequência cardíaca diminui, a respiração diminui, ele realmente relaxa, o corpo inteiro vai voltando ao relaxamento. Interessante salientar aqui que na mulher é um pouquinho diferente. Essa turgescência que tem ali na vagina, no clitóris, na vulva, ela dura um pouco mais, uns 15 minutos a mais que o homem. Depois que ela atinge o platô, ela demora um pouquinho mais, fica mais um tempinho ali, uns 15 minutos. E o homem é rápido, ele ejacula e ele já perde a excitação. A mulher não, continua ali na fase de platô, de orgástica, né? Pode continuar tendo contrações e etc. da vagina. Então, o que a gente vê aqui, né? Que o homem tem um pico de excitação e logo decresce. A mulher, ela tem uma excitação mais demorada, 15, 25 minutos. E até quando ela chega aqui em 15 a 25 minutos, o homem já teve ejaculação. Então, com 3 a 5 minutos, o que acontece? O homem ejacula. E ele perde a presença com a mulher. E quando ele perde a presença, a mulher ainda continua com vontade de fazer. E aí, acontece coisas que são um pouco chatas, né? O homem quer deitar, dormir e a mulher ainda fica excitada com vontade demais. Então isso vai criar um distanciamento. Então, a diferença principal, o homem atinge o pico com 2 a 5 minutos e a mulher demora 15. Então, o encontro não acontece. Então, idealmente, o homem tem que se divertir mais nessa fase aqui, ir mais devagar, dar tempo para a mulher se preparar. Uma das dicas é essa, porque ela demora de 15 a 25 minutos. Então, eu já, assim, a outra coisa que eu quero falar é que a fase platô da mulher se estende. E a do homem, a fase depois que ele ejacula é 2 a 5 minutos. Então, uma coisa, tenta não ejacular e manter, viver a fase de platô junto com a mulher. É outra coisa que a gente tem que reparar. E depois que a mulher começa a ter o orgasmo, as contrações, isso pode durar mais tempo nela. E no homem é mais curtinho, se ele ejacular. E a fase de resolução, depois que a mulher tem orgasmo, depois que o homem tem orgasmo, o homem perde a ereção rapidamente depois da ejaculação. E a mulher continua na fase orgástica. Então, assim, como resolver isso? Uma das técnicas é você ir aprendendo a retardar a ejaculação, fazer a coisa mais lenta, mais calma para você e você realmente curtir essa viagem durante esse processo. Porque senão você vai perdendo. O homem tem que fazer mais devagar, estar mais devagar e suave. E também aprender a ficar com essa excitação dentro, não ejacular. Aprender a estar nesse caminho novo, para ter um encontro. Porque daí se o homem prolonga, não ejacula, o que acontece? Ele vai ter o orgasmo junto com a mulher lá na frente. Já pensou que bonito? Encontro do homem com a mulher? De Shiva e de Shakti? Do teu Deus com a tua deusa? Então, você tem que prolongar o homem. E a mulher também tem que, às vezes, quando o homem pedir para parar, dar uma paradinha e tá tudo bem, vocês olham nos olhos, se conectam, se abraçam, ou até tomam um distanciamento, porque só de ficar perto já dá vontade de ejacular, mas talvez aí seja um momento de meditar, de sentir o teu corpo, de observar como você tá. Então, para um encontro tântrico acontecer, tem que ter um tempo. Essa é a minha dica. Pelo menos meia hora, um pouco mais se você puder, para vocês terem esse tempo de sintonizar as excitações. Prolongue um pouco esse ato. Façam com carinho, com afeição e prolongue o tempo, não precisa ser rápido.
Queria falar nesse vídeo, explicar para vocês começarem a entender porque os desencontros na sexualidade acontecem e como acontecem. O que eu falei aqui é para as pessoas em geral, tá? Essas fases orgásticas, tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais devagar, tá? E cada um tem o teu jeito, tem a tua peculiaridade, tá? Mas eu tô falando aqui uma coisa média para a gente ter um entendimento. Muito obrigado, espero ter esclarecido um pouco sobre sexualidade.